A graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão. Nós estamos no nosso quarto dia da nossa campanha de jejum e oração, 21 dias de aceleração da bênção. Aleluia. Inclusive eu quero encorajar você, se você já tem algum testemunho de oração, lembre-se, nós temos um grupo de oração e de testemunhos, né? Um grupo da nossa igreja, para que você possa testemunhar do que o Senhor já tem feito durante esses dias para alimentar a fé dos nossos irmãos. Antes de dar início à confissão do dia, né, a leitura do versículo e junto com a confissão, eu queria relembrar você que você pode se inscrever no site www.jejum21dias.com.br, está aparecendo aí o endereço na sua tela. Como também eu quero relembrar você os nossos dias de reuniões. Então nós estamos fazendo reuniões aqui no prédio da Videira, de segunda a sexta, às 19h30. Aos sábados será uma vigília, das 21 às 23 horas. E aos domingos, as nossas reuniões, nossos cultos, celebrações, às 10 e 18 horas da noite. Amém? Quero também falar para você que nós estamos distribuindo essa ficha. Venha aqui para o prédio, venha orar conosco. Você também pode receber no formato digital, mas é importante, durante esse tempo de jejum, você estar aqui conosco, conectados em oração, em unidade. Amém? Por isso nós estamos fazendo reuniões todos os dias. Se você tiver dificuldade para receber essa ficha, procure o seu pastor de rede, o seu líder de célula, o discipulador, que ele vai fazer com que essas fichas também possam chegar nas suas mãos de maneira impressa. Amém? Eu queria convidar você a nós fazermos a leitura do versículo do dia e também a confissão antes de nós começarmos a orarmos. Hoje nós estamos no quarto dia da campanha e lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Está escrito o seguinte: seja a vossa vida sem avareza. Aleluia. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aleluia. Perto está o Senhor de nós. Amém? Jamais ele vai nos abandonar. E eu queria convidar você a fazer uma confissão juntamente comigo. Aí onde você está, se você está acompanhando essa transmissão, você pode colocar a mão no seu coração. Os irmãos que estão aqui presentes também. E você vai repetir logo após mim. Fala assim: eu rejeito toda avareza da minha vida. Eu estou contente com tudo o que o Senhor tem me dado. Eu vivo contente porque sei que o Pai cuida de mim. Ele me tem dito que nunca me deixará, nunca, jamais me abandonará. O Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Ele jamais me abandonará, pois não fui eu que escolhi, mas Ele me escolheu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Diga aleluia, diga glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Lembre-se disso, perto está o Senhor de você e jamais, jamais Ele vai te abandonar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos? Você está vendo aqui eu sem óculos aqui? É porque eu usei a lente hoje mais cedo e foi tão corrido que eu não consegui parar para tirar a lente e pôr o óculos. Eu vim, né, desde mais cedo aí na correria, resolvendo algumas questões, amém? Bem, eu quero chamar você para nós separarmos um tempo agora nesse instante, para nós colocarmos diante do Senhor os nossos alvos pessoais de oração, amém? Então o Senhor, Ele se alegra, né? Ele se compraz, amém? Em fazer
manifestar a bondade, a graça, o cuidado, a provisão, o sustento, a abundância na sua vida. Amém? Então o Senhor, Ele se alegra, Ele se compraz em abençoar você. Tá bom? Então uma das grandes verdades que o inimigo faz questão de tentar, trazer confusão e engano no seu coração, na sua mente, a respeito da bondade de Deus. Então, rapidamente, quando as pessoas têm uma mentalidade voltada para a lei, para a culpa, para a condenação, ele fica se avaliando. Você não foi chamado para se avaliar, você foi chamado para olhar para Cristo Jesus. Amém? Você lembra como acontecia a apresentação do animal, como oferta de sacrifício pelos pecadores da antiga aliança? O que acontecia? Então todas as vezes chegava alguém para apresentar aquele animal como oferta de sacrifício, poderia ser um carneiro, por exemplo, e o sacerdote, ele examinava quem naquele momento? Ele examinava o ofertante ou ele examinava o animal que seria sacrificado? Quem que era examinado? O animal. Por isso que Jesus, ele veio e foi chamado de o Cordeiro de Deus. Por isso, meu irmão, se você quer ter a segurança de se achegar a Deus e de ser atendido por Deus, você tem que ter a mesma confiança que um judeu tinha quando levava uma oferta de um animal para o sacrifício pelos pecados dele. E todo judeu, ele sabia também que quando ele levava aquele animal para representá-lo diante do sacerdote, uma vez que o sangue daquele animal era derramado, uma vez que aquele animal era morto em substituição ao ofertante, ele tinha duas certezas. Primeira certeza, ele sabia que era perdoado os seus pecados. A segunda certeza que ele tinha era a seguinte, que agora, a partir de agora, que os seus pecados foram perdoados, ele tinha uma segunda certeza, a certeza de que Deus seria por ele. Amém? Abaixa um pouquinho o volume da música, por favor, só para eu me ouvir melhor aqui também. Olha para cá. Então a segunda certeza era essa, de que a partir daquele instante que o animal fosse sacrificado, o sangue derramado, Deus estaria do lado dele, Deus estaria a favor dele, entende? Deus não seria contra ele, porque uma vez que resolveu o problema do pecado, o problema da separação, o problema da culpa, o problema da maldição, agora ele tem caminho liberado para a bênção de Deus, entende? Então essa era a convicção de um judeu na antiga aliança. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos na nova aliança da graça de Deus. E o animal que é apresentado diante de Deus, ele já foi apresentado de uma vez por todas. Porque foi o primeiro e único cordeiro que surgiu nessa terra perfeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Porque toda a criação caiu com o pecado dos homens. Por isso que os animais eram apresentados continuamente perante os sacerdotes. Mas agora, uma vez que Cristo foi apresentado como sacrifício, como a nossa oferta pelos nossos pecados, isso foi feito de uma vez por todas, e agora não tem mais culpa, não tem condenação, e de uma vez por todas, Deus está do seu lado, Ele está a seu favor, amém? Por isso, se um judeu na época da lei tinha clareza disso, imagina você no tempo da graça, entende? A oferta já foi apresentada, e a oferta que faz você aceito é o próprio Deus encarnado, entregando a si mesmo como oferta. Amém? Por isso, com essa convicção agora que você tem, eu quero chamar você para orar pelos seus alvos pessoais. Amém? Eu quero chamar você para pedir ao Senhor, com ousadia, com intrepidez, com segurança, livre de todo medo, livre de toda angústia, livre de toda culpa, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aumentar aqui o volume da música. Agora, eu pedi para baixar, agora parece que acabou, mas vai voltar, né? Ótimo. Nós vamos orar agora, tá bom? Nós vamos separar aqui pelo menos 10 minutos para você orar pelos seus alvos pessoais de oração, pelos seus pedidos pessoais de oração. Amém? Então você aí na sua casa, você que está nos acompanhando hoje, nessa noite, de repente não deu para você vir para estar aqui conosco, amém? Na nossa oração presencial aqui do jejum, eu quero convidar você para que você venha estar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, e no sábado nós teremos uma pequena vigília, das 9 às 11 da noite,
Amém? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então vamos orar. Comece a colocar diante do Senhor seus alvos pessoais. Eu não vou orar aqui no microfone, os pastores também não vão orar no microfone, mas você vai orar em casa. Eles vão estar orando aqui, andando de um lado para o outro, assim como eu aqui, e você vai orar daí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Aleluia. 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 Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu quero ler alguns textos aqui da palavra do Senhor para você, só para você ter uma noção. Abaixa um pouquinho o volume da música. Isso. Ótimo. Olha para cá, você que está orando conosco em casa. Amém? Às vezes alguns irmãos ficam se questionando, né? E pensando, falar, mas como que Deus, sendo soberano, Ele, na verdade, pode escutar a nossa oração a respeito de aceleração, né? Que a gente está falando de aceleração da bênção. Então, às vezes tem irmãos que ficam pensando, falam, mas será que esse tema, né, aceleração da bênção, não seria um tema ousado demais, ou talvez desequilibrado, né? Como se a gente pudesse ter o poder, né, de colocar pressa em Deus. Veja só, meu irmão, a questão não é o nosso poder, mas a questão é o seguinte: se você crê no poder da oração, e Deus resolveu se restringir ao poder da oração dos seus servos aqui na terra. Eu sei que falando isso, talvez você pode pensar, peraí, pastor, mas então eu tenho o poder de determinar até onde que Deus vai. Olha, pelo menos na sua vida, isso pode acabar acontecendo. Mas o propósito final de Deus sempre vai se cumprir. Se não for através da sua oração, Deus vai levantar uma outra pessoa para orar no seu lugar. Por isso que está escrito lá em Apocalipse, né? E é justamente na carta para a igreja vencedora, quando o Senhor Jesus escreve à igreja de Filadélfia, fala o seguinte: cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Então o Senhor estava falando para aquela igreja de vencedores, falou: olha, vocês têm uma coroa na cabeça, só que essa posição não é definitiva. Entendeu isso? Não é definitiva. Então, eu não sei se você já percebeu, mas quando você lê a história, sabe, dos moveres de Deus, a história, a biografia de grandes homens de Deus do passado, infelizmente, né? Infelizmente eu digo para você que não é difícil de você encontrar gente que começou muito bem, mas que terminou muito mal. Sabe, homens de Deus que começaram respondendo o Senhor, mas terminaram desviados. Isso aconteceu com vários reis de Israel, né? O próprio Salomão, o homem mais rico e mais sábio dessa terra, né, que pisou nesse mundo, fora o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele é a sabedoria, não tinha sabedoria, mas ele é a própria sabedoria, né? Quando você vê em Provérbios, né, Salomão até fala da sabedoria como se sendo a pessoa, ele estava falando de Cristo, na verdade. Mas veja, Salomão também não terminou muito bem. O próprio Sansão, né, que foi um dos grandes juízes, né, acabou que ele terminou lá preso, né, cego dos olhos. Então veja, então cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Então, quando nós falamos, sabe, dessa aceleração da bênção, nós estamos falando de gente que continua querendo a vontade de Deus, de gente que continua batendo na porta, insistindo em oração. É essa perseverança da oração, entendeu isso? É claro que Deus tem um tempo para todas as coisas, mas, meu irmão, tem coisas, ouça com muita atenção o que eu vou dizer para você, tem coisas que não acontecem na sua vida porque você não orou. Porque você não quis orar, porque você não foi desejoso em relação àquilo, você não quis, é falta de querer, entende? E por isso que eu louvo a Deus, né, por alguns homens de Deus, alguns mestres da palavra, até mesmo atuais, né, nem gente antiga não, homens como John Piper, né, se você der uma pesquisadinha aí no YouTube, né, o John Piper falando sobre a oração, e o John Piper, ele é tido como um dos grandes mestres da atualidade da palavra de Deus, calvinista. Ele crê na soberania de Deus, ele ensina a soberania de Deus, mas quando ele fala sobre oração, ele fala justamente isso que eu estou falando para você, citando também, inclusive, né, o exemplo de Tiago, né? Que se você não orar, entende? Certas coisas não vão acontecer na sua vida, não tenha dúvida alguma disso. Eu sei que parece que são duas questões irreconciliáveis, mas na palavra de Deus, as duas coisas são igualmente verdadeiras. De um lado nós temos um Deus soberano, mas de um outro lado, nós temos esse Deus soberano, que tem um corpo aqui na terra, e o corpo da soberania de Deus é movido aqui na terra através da oração. Por isso, no final das contas, a resposta de Deus à sua oração, na verdade, é o próprio Deus se movendo com o seu corpo aqui na terra. Porque Deus tem um corpo, o corpo de Cristo é a igreja, o corpo de Cristo somos nós. Por isso, meu irmão, entenda o privilégio, o benefício, o lugar da oração.
Sabe, você foi colocado, né, como outro dia, algum tempo atrás eu pregando aqui, você foi chamado, sabe, para compor a mesa da soberania de Deus. Amém? Só que, isso pela oração. Só que Deus, Ele quer acelerar coisas na sua vida, acelerar bênçãos na sua vida. E como eu disse, acho que ontem mesmo que eu comentei, mas acabou que eu não li o texto, mas hoje eu vou ler os textos aqui. Aproveitar que hoje tem aula de seminário, né? Tem poucos irmãos aqui orando junto comigo, mas eu acredito que na semana que vem isso vai ser diferente, que os irmãos das células virão também. A gente tem algumas, não são todas as células na quinta-feira, eu sei que tem muitas, mas tem várias que não acontecem na quinta. Então poderia estar aqui conosco, mas quinta que vem eles estarão aqui, tenho certeza, amém? Então vamos lá, deixa eu ler aqui alguns trechos dos Salmos para você. Acompanhe aí, né, na sua tela, aqui o Salmo número 40, né, o livro de Salmos número 40, capítulo 40. Olha só o que Davi, isso aqui é um salmo de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi, homem que era íntimo do Senhor. Olha só como é que está escrito no verso 13. Salmos 40, 13. Está escrito: praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Está vendo? Davi, homem íntimo de Deus, ele tinha essa liberdade. Ele falou: Senhor, dá-te pressa. O que Davi estava falando em outras palavras? Senhor, acelera essa bênção. Acelera a bênção do livramento. Era isso que ele estava orando. Amém? Está tudo certo com a transmissão aí, irmãos? Às vezes os irmãos ficam aqui atrás da câmera aqui, fazendo caras e bocas, né? E aí ficam, parece que preocupados. Aí eu fico olhando aqui, eu falei, será que está tudo certo, né? Espero que sim. Volta para cá. Então, Davi está falando: praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Entendeu? Então esse tema da nossa campanha de jejum, né, 21 dias de aceleração da bênção, isso não é novidade. Tem gente que ouve isso, acha que é tipo novidade. Não, está aqui, Davi está falando a mesma coisa em outras palavras. Senhor, acelera essa bênção do livramento. Acelera essa bênção da provisão. Acelera essa bênção do crescimento da minha célula, da minha rede, da igreja, da obra do Senhor. Acelera, Senhor, dá-te pressa. Entende? Olha só ainda um outro texto. No capítulo 70, vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 70 dos Salmos. Vou ficar só no livro de Salmos mesmo, mas eu quero mostrar para você na Bíblia, né? Porque às vezes tem dúvidas, né, no seu coração a esse respeito. Salmo capítulo 70, verso 1. E esse salmo, de quem que é também? Davi, mais uma vez. Aí ele vai e diz, olha só, parece que era uma oração que ele gostava de fazer. Ele usa as mesmas palavras aqui, mas é um outro salmo e é um outro contexto, né? Se você tiver uma Bíblia de papel aí impressa na sua casa, esse modelo antigo aqui, não abandona essas Bíblias não, viu, meu irmão? Não vai nessa só de celular não, para você ver. Uma hora acaba a bateria, uma hora rouba o celular, perde o celular, acontece problema no celular, aí ficou sem Bíblia. Não, tenha de papel. Até para você, eu achava tão bonito isso, irmãos. Eu lembro lá na videira, lá em Goiânia, porque os pastores sempre tiveram que chegar antes, né, do horário do culto. E eu lembro quando eu era servo, né, minha rede era servo na escala lá, daquele prédio enorme lá de Goiânia, que vai ficar maior ainda, né, nesse final de ano, inclusive, lá no Bueno. E aí vinha, de repente, aquele monte de irmãos, sabe, aquele grupo enorme de irmãos caminhando na rua, cada um com a Bíblia dessa debaixo do braço. Eu achava aquilo maravilhoso. Hoje em dia, né? Mas não abandona não, viu, irmão? Continua. Vamos lá. Salmo 70, verso 1, está escrito: praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Entende? Mais uma vez, Davi pedindo a aceleração da bênção de Deus na vida dele. Está vendo? Mas vamos olhar. Mais um outro salmo aqui ainda. Vamos lá, quer ver? Salmo 102, verso 2, vai lá para frente. Salmo 102, verso 2. A partir do verso 1, olha lá. A partir do verso 1, Salmo 102, verso 1 e 2, vamos lá. Olha só: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos um dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Dá-te pressa, mais uma vez,
aceleração da bênção. Entendeu isso? Então, eu não sei se você está percebendo aqui, mas existe uma conexão entre a aceleração da bênção e um desejo profundo de quem quer ver a bênção acelerada. Você está entendendo? Em todos os contextos aqui dos Salmos de Davi, né, e desse salmo aqui também, tem esse contexto. É alguém que está querendo muito, alguém que está precisando, entendeu? Alguém que não abre mão. Eu quero. Mas vamos lá. Acho que tem um outro salmo aqui ainda. Salmo 141. Mais um salmo, vai lá para frente. Você vê que não foram poucas vezes, né, que alguém orou pela aceleração da bênção. Eu estou só no livro de Salmos, tá bom? Porque tem também outras partes da Bíblia, mas eu estou só nos Salmos aqui só para você ver como que está repleto, né, desse assunto aqui. Salmo 141, verso 1, né, mais um salmo de Davi. Salmo 141, verso 1. Olha lá, está escrito: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Oh, glória a Deus, está vendo? Dá-te pressa, Senhor, acelera a bênção. Davi falando, acelera a bênção. Pois é, você acha que terminou? Vou ler mais um salmo com você. Salmo 143. Olha só o que está escrito aqui no verso 7. Salmo 143, verso 7. Salmo 143, verso 7. A partir do verso 6, olha aí. Vamos ler aqui do verso 6 até o verso 8. Olha só que maravilha. Mais um salmo de Davi, você vê. Então, se você nunca pediu para o Senhor ter pressa, apressar, Deus acelera aí. Deus acelera a bênção. Senhor, eu estou precisando tipo mais rápido assim, sabe? Eu estou querendo. Acelera. E veja, Davi, é muito importante você entender o que eu vou dizer aqui agora para você. Não é você que acelera, é Deus que acelera, amém? Na verdade acontece o inverso. Quando Deus acelera, você descansa, reduz a marcha. Você vai e espera, fala, ó Deus fazendo, que maravilha, amém? Você descansa. Então olha só, a partir do verso 6, Salmo 143, mais um salmo de Davi. Está escrito: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Já viu quando fica aquela terra seca e começa a chover? E aquela chuva que vem devagar, e os primeiros pingos caem na terra. Não sei se você já viu isso já. Eu já vi isso já acontecer. Lá em Goiás tem uma época muito seca do ano. Geralmente é entre agosto, setembro, outubro. Então chega a ficar 3 meses sem uma gota d'água. Seco, seco, seco. E aí quando começa a chover, vem as primeiras chuvas. Às vezes a terra, o terreno, o lugar está tão seco. E às vezes vem aquela chuva devagar, que não vem de uma vez. É impressionante, parece que o pingo, né, a gota da chuva, ela cai e a terra suga e seca de novo. Você fala, gente, mas parece que nem molhou. Molhou e não ficou molhado. Molhou e já secou. Então, é justamente esse tipo de anseio. É como eu falei agora há pouco. Perceba em todos esses salmos, né? Não sei se você está conseguindo perceber essa conexão. Então, todas as vezes que Davi está falando nos salmos aqui, eu vi várias vezes aqui com você, nem contei quantas vezes que foi. Alguém contou aí? Não parei para contar não. Ontem eu estava lembrando de memória de umas 2 vezes eu falei no meio da oração, mas aqui já deu mais de 5 já, eu acho, né? 5, ótimo. 5 vezes. Eu não sei se você sabe, mas 5 é o número da graça, viu? Então você vê que coisa maravilhosa, né? Mas enfim, eu não vou pregar sobre isso não. Volta para cá, para outra pregação anterior. É verdade. E aí o que acontece? Todas as vezes que Davi está clamando por pressa, ele está falando no contexto de um anseio, de um desejo genuíno, profundo. Porque deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se nem você mesmo, veja, eu não quero te culpar, não quero te condenar. Por favor, me ouça com bons ouvidos, amém? Não quero condenar você. Falei isso na presença do Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu te falar algo. Se nem você quer muito, se nem você deseja muito o que você está buscando, para que Deus te daria? Nem você quer muito, já viu? Você já deu um presente para alguém que a pessoa desprezou, que a pessoa não queria muito? Não te dá vontade de pegar de volta não? Em mim dá.
Me dá, eu já fiquei bravo com o irmão uma vez. Eu fiz um sacrifício só para poder ajudar um irmão. Aí ajudou o irmão, que a princípio eu achei que estava na aflição. A mulher dele reclamando da luta lá também, tudo. O irmão foi ajudado. E aí o seguinte, não teve nenhum. Como diz minha filha, outro dia eu estava assistindo, não sei se era um filme, né, com as minhas meninas lá em casa. Isso antes do jejum, né? Porque agora jejum não assiste nada, né? Só louvor, adoração, aleluia. Então corta tudo de televisão. E recomendo que você faça a mesma coisa, né? Mas estava assistindo lá na verdade é um seriado que eu estava assistindo com as minhas filhas. Elas até brigam comigo. Papai, assistir seriado com o senhor é muito difícil. Porque assim, uma temporada demora assim uns 3 meses, 6 meses. Porque é muito espaçado, né? Eu falo para elas, não tem tempo, né? Que elas têm, né? Que elas queriam que eu ficasse assistindo toda noite seriado com elas. Eu falei, minha filha, não dá, né? Eu não sou desse planeta de vocês, eu sou de outro. E aí, elas mostrando um momento lá que teve uma cena lá que alguém fez uma gentileza para outra pessoa, mas foi uma boa gentileza, né? Defendeu lá a pessoa. Aí eu acho que foi a Sara mesmo que comentou. Ela falou no meio do seriado, a gente assistindo, ela falou, mas cadê o thank you? Ela falou desse jeito, cadê o thank you? Thank you, sabe o que é thank you, né? Significa obrigado em inglês. Aí minha filha ficou indignada, cadê o thank you? Não teve nenhuma gratidão, não teve nenhum agradecimento. Então, olha para cá, então estou lembrando dessa outra história, eu não vou contar todos os detalhes, né? Porque eu não quero falar de ninguém aqui. Mas eu me lembro, né? Foi um sacrifício para ajudar um irmão. Aí a esposa tinha clamado algumas coisas com a minha esposa, falado, a gente fez um sacrifício financeiro inclusive. E aí a gente foi lá, ajudou a resolver um problema de uma dívida lá do irmão e tal. Só que depois, os irmãos nem tocaram no assunto, ninguém falou nada. Aí eu esperei, né? Porque eu pensei, às vezes é Deus tratando meu orgulho, né? Que às vezes eu estou querendo receber o agradecimento, né? Querendo receber a glória do sacrifício. Eu falei, deixa para lá. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana. Não teve nenhum thank you, como diz a minha filha. Nenhum agradecimento. Aí eu falei, não, vou esperar mais um pouco. Eu esperei 15 dias. Aí não aguentei. Aí eu fui atrás do irmão. Falei, irmão, vem cá. Aquela ajuda lá que você recebeu e tudo, que lá foi bom para você e tudo. Vou, pastor, não, foi uma bênção e tudo e tal. Foi mesmo, mas assim, parece que eu não te vi assim tão feliz e tudo e tal. Você agradeceu para alguém assim? Né? Porque para mim você não agradeceu. Você agradeceu a outras pessoas envolvidas, que envolveu outras pessoas, né? Aí ele ficou assim meio sem graça e tudo, tal. Então, veja. Porque aí o que eu fiquei pensando? Até falei para esse irmão, falei, irmão, porque falei para ele na época, né? Falei, olha, porque se você não queria muito essa ajuda, você tinha que ter me falado antes, porque foi um sacrifício, foi difícil. Envolveu mais gente, né? E aí depois ele ficou todo sem graça, né? E depois de um tempo, né? Quase um mês depois, ele conversou com a esposa, vieram falar comigo, que a minha esposa, nos perdoe e tudo, e realmente a gente precisava, não sei o que aconteceu, nos perdoe. Enfim, por que eu estou falando isso para você? Porque, meu irmão, existe uma conexão aqui em todos esses salmos entre Davi pedindo a aceleração da bênção, mas Davi deixando claro que ele queria demais, ele queria muito. Então, se você está colocando algo diante de Deus que nem você quer muito, para que Deus responderia? Eu fico pensando. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque quando você dá um presente para alguém que a pessoa despreza, você tem vontade de tomar de volta. Tem ou não tem? Aconteceu uma vez aqui em Recife, só uma vez. Eu ando muito de carro o dia inteiro, para baixo, para cima. Tinha uma época que na verdade até hoje eu posso dizer que de certa maneira eu trabalho com o carro, né, fazendo algumas entregas, né, para um empresário lá de Goiás que manda alguns materiais para cá, para uma fábrica aqui. E aí é muita gente no trânsito pedindo dinheiro. Aí eu tenho um lugar onde eu coloco as moedas que eu só uso para dar. Então, moeda de 10 centavos e de 5 centavos eu não uso para mim. Eu uso para os outros, né? A não ser minha esposa, quando eu viajo, eu volto, o carro está vazio, ela cata tudo. Eu até falo para ela, gente, eu deixo com ela cartão de crédito para ela usar, deixo dinheiro, e mesmo assim ela usa as moedas. Mas para que isso tudo? Eu falei para ela. Se eu não uso o cartão, eu esqueço, preocupada, sai catando em todos os lugares, com medo do dinheiro acabar. Eu falei, mas gente, calma, né? Eu deixo ela suprida, mas ela pega as moedas. Porque eu deixo a moeda para os pedintes, as de 10 e 5 centavos, não uso. As outras eu uso. As outras ficam na bolsinha, as de 25 centavos para cima, entendeu? Fica numa outra parte do carro. Aquela lá é para alguma outra necessidade maior, vamos assim dizer. E aí, meus irmãos, teve uma vez que eu dei uma moeda. Foram 2 moedas de 10 centavos para uma pessoa no semáforo. A pessoa ficou olhando assim, porque a maior parte das pessoas que pedem aqui no Recife, muitos até falam, não, só 10 centavos, 10 centavos está bom.
Eu acho a pessoa humilde, né? Que ela está até falando, fala, não, pode ser só 10 centavos. Aí eu estou até feliz. Aí quando a pessoa fala, não, só 10 centavos, aí eu quero dar mais. Eu falo, não, vou dar mais, imagina, só 10 centavos, o que é isso? Mas aí para outra pessoa que eu dei só uma vez que aconteceu. A pessoa me dá uma moeda, uma ajuda, sabe, toda lá pedinte, humilde, né? Parecendo humilde. Depois eu descobri que tinha um orgulho enorme, né? Não pense que porque a pessoa é pobre é humilde. Você não sabe, tem muito pobre que é cheio de orgulho. E está na pobreza por causa disso. Justiça própria enorme. Orgulho, perde favor. Então, aí eu dei as 2 moedas. Essa senhora, era uma senhora. Ela ficou olhando assim para as moedas. Olhou para mim com aquela cara assim de insatisfação. Ficou olhando. Olhou para mim. Eu olhei, eu fiquei numa raiva. Eu falei, o que é? Não gostou não, tá pouco, então me devolve aí. E não devolveu não. Quase que eu desci do carro. Aí abriu o sinal, eu falei, eu vou a pessoa que sendo horrível, né? Pastor partindo para cima da senhora, me dá minhas moedas, me dá meus 20 centavos. Mas me deu vontade. Por isso entenda uma coisa, meu irmão. Deus quer dar para quem quer receber. Por isso que é pedir, buscar e bater, porque está querendo muito, está insistindo. Está me entendendo? Amém? Pedir, buscar, bater. Mas eu não li o salmo aqui, né? Verso 6, olha aí. Salmo 143, verso 6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Agora verso 7. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me, olha só o verso 8, que coisa linda. Davi dizendo, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Meu Deus do céu, que coisa linda. Amém? Então, nesse contexto da pressa, tinha um anseio, ele estava apertado pelas circunstâncias, e aqui nesse último dos salmos que eu estou lendo com você, tem até a graça de Deus envolvida, porque Deus vai acelerar, não porque você merece, mas porque Ele é bom e porque Ele te ama. Amém? Por isso, eu quero chamar você para nós orarmos pelos alvos que nós temos como igreja também. Amém? Isso é um desejo do nosso coração, são desejos nossos que eu quero que você participe junto conosco. Amém? Então olha só, eu quero chamar você para orar, porque observe, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, é a vontade do Senhor. E nós estamos orando para que nesse ano, no ano 2022, seja o ano dos milhares da Videira Recife. Amém? Nós estamos orando por pelo menos 1000 vidas nas células de jovens e adultos, mais de 1000 vidas nas células de crianças e juvenis, em nome de Jesus. Amém? Por isso eu quero chamar os pastores aqui à frente, nós vamos proclamar. Eu quero chamar você para você orar junto conosco, para você querer isso junto conosco. Pastor, como que eu faço para eu participar disso além de orar? Meu irmão, eu espero que você esteja numa célula, né? Nós somos igreja em células. Então seja você a incitar o líder. Fala para o líder, nós vamos multiplicar essa célula vai crescer, essa célula vai romper, né? O Júlio está aqui, que nos ajuda bastante. Já me falou que nessa semana vai multiplicar a célula. Não é isso, Júlio? É nessa ou na outra? Na próxima semana. Amém? Então é dentro de março ainda, né? Ou já é abril, hein? É, dia 1º de abril? É o dia da verdade, aleluia. É a verdadeira multiplicação. Para envergonhar o diabo, que é o pai da mentira, nós vamos multiplicar, aleluia. Isso aqui é multiplicação profética, dia 1º de abril. Essa é de Deus mesmo, para envergonhar o inimigo, amém? Então nós vamos orar agora, nesse instante, né? O pastor Ronaldo vai orar aqui por um instante, para nós termos mais de 1000 vidas nas células de jovens e adultos. E depois em seguida, o pastor Rafael vai orar por mais de 1000 vidas nas células de crianças, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Comece a orar você de casa também, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, oramos ao Senhor e declaramos juntos como igreja do Senhor. Nós cremos em nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é o Deus de milagres, Deus aquele que pode fazer todas as coisas. Nós colocamos diante do Senhor esses alvos e nós cremos, ó Pai, que teremos 1000 vidas, 1000 em nome do Senhor Jesus, entre jovens e adultos. E nós colocamos diante do Senhor e nós cremos, porque o Senhor, Deus, é quem dá,
E nós oramos porque sabemos que o Senhor é que pode multiplicar todas as coisas. E nós sabemos, ó Pai, que dependemos é de Ti, dependemos é do Senhor, mas fazemos aqui como se dependesse de nós. E nós oramos, nós cremos que o Senhor é Deus de milagres, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor já nos deu essa promessa, essa palavra profética, que nós iremos, em nome do Senhor Jesus, ser mais de 1000 vidas entre a rede de jovens e adultos. Por isso, ó Deus, nós oramos e nós declaramos em nome do Senhor Jesus, aleluia, eu creio. Meu Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor nos chamou para ser uma igreja de milhares, e esses milhares incluem as crianças também. Por isso, ó Pai, nós clamamos 1000 crianças nas células. Ó Pai, gera esse desejo ainda mais profundo em nosso coração, e assim como Davi pediu, ó Pai, várias vezes nos salmos, nós pedimos também, dar depressa, Senhor, dar depressa essas crianças, dar depressa em nossas células, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, nós somos essa igreja numerosa, por isso nós pedimos ao Senhor, levanta muitas irmãs com encargo também, para liderar essas crianças, ó Pai, para apacentar essas crianças, com encargo, com excelência, em nome do Senhor Jesus. Foi o Senhor mesmo que pediu para deixar ir até os seus pequeninos, por isso também nós não abrimos mão deles. Nós somos uma igreja também que pastoreia as crianças, que cuida das crianças, que prega para as crianças, que evangeliza as crianças, que batiza, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai, nós cremos que nesse ano nós vamos ter 1000 crianças em nossas células, em nome do Senhor Jesus. Gera, Senhor, esse desejo profundo no coração das irmãs, ó Pai, de ter muitas discipuladoras, ó Pai, de crescer, de romper, de ser essa rede de milhares também, em nome do Senhor Jesus. Senhor, pelos olhos da fé, nós visualizamos vários seminários de adoração com as crianças, ó Pai, muitas crianças espalhadas, muitas crianças, encontros cheios de crianças esse ano, em nome de Jesus, encontro para milhares de crianças. Nós somos essa igreja de milhares, nós somos essa igreja de milhares de crianças, para a Tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim também como Moisés não abriu mão das crianças quando saiu do Egito, nós também não abrimos mão para o mundo e nem para o diabo. Nós vamos evangelizá-las, nós vamos pregar o evangelho em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos. Nós estamos quase encerrando esse momento. Nós vamos daqui a pouco ter o momento da palavra, amém? E aí você deve, daqui a pouquinho, você pode observar já embaixo aqui na descrição do vídeo, na parte onde tem as informações do vídeo, vai ter o link para você ir para o vídeo da pregação de hoje, que é o 4º dia do jejum, amém? 21 dias de aceleração da bênção, tá bom? Então você pode clicar na descrição do vídeo, ou se não, num card, que vai estar aqui em algum lugar aqui da tela também, para você ir para a palavra. Só que antes da ministração da palavra, eu quero chamar você para orar por um outro alvo também que eu estou orando, para nós termos 300 vidas por domingo nos nossos cultos, em nome de Jesus, amém? Então é tempo de nós crescermos, de avançarmos, de nós termos mais gente, porque existe um movimento contrário, sabe, a essas reuniões presenciais. Então todo esse tempo que aconteceu, da pandemia, as pessoas foram desencorajadas a saírem de casa. Então é tempo de nós voltarmos a congregar, e agora com mais força ainda. Então nós vamos orar para que nós tenhamos mais vidas do que já tivemos antes, em nome de Jesus. Então todos os domingos temos pelo menos 300 vidas aqui, amém, participando dos nossos cultos aos domingos, isso juntando aí os cultos, os adultos e os jovens, em o nome de Jesus, amém? Então vamos orar então por 300 vidas, pedir para que o Senhor possa acrescentar em nome de Jesus, aí na sua casa. Estenda sua mão para o alto, amém, e começa a declarar em nome de Jesus que os irmãos das nossas células virão, mesmo aqueles que moram longe, mesmo aqueles que estão distantes, virão para estar congregando aqui conosco em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nesse instante, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa acrescentar, ó Deus, 300 vidas todos os domingos, congregadas, reunidas, buscando o Senhor, buscando a Tua face, recebendo a palavra viva, sendo edificados, ó Deus, sendo fortalecidos na fé, congregados, reunidos ao Teu nome, como igreja, todo domingo, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa fazer chegar aqui, ó Pai, em nossos cultos aos domingos, 300 vidas, para a glória do Senhor,
para a glória do Senhor. Acrescenta, Senhor, essas vidas. Acrescenta, Senhor, essas vidas, ó Pai. Em o nome de Jesus. Queremos, ó Deus, 300 vidas, ó Pai, vindo aqui. Ó Pai, que o Senhor possa remover todo obstáculo. Ó Pai, que o Senhor possa falar ao coração, ó Deus, de cada membro da célula. Ó Deus, que haja uma santa convocação espiritual. Ó Deus, que cada um dos irmãos possa perceber o chamado do Senhor. Ó Deus, chamando eles para estarem aqui no prédio da igreja, cultuando ao Senhor aos domingos. Pai, aqueles irmãos que há muito tempo não aparecem. Pai, aqueles irmãos que há muito tempo, ó Deus, não vêm para os cultos, que eles possam voltar a congregar. Que eles possam voltar, Senhor, ó Deus, a buscar a Ti, a buscar a Tua face, a buscar a Tua palavra, a buscar o Teu Espírito. Ó Deus, para serem cheios de Ti, cheios do Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa liberar a provisão, o dinheiro, a condição financeira, para aqueles que têm tido dificuldade para chegarem aqui. Aqueles, ó Deus, que têm tido dificuldades até mesmo para pagar a passagem do ônibus, ó Deus, ou o combustível do carro, do veículo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, declaramos, ó Pai, que os irmãos vão prosperar, inclusive para terem condição de vir para cá. Ó Deus, aqueles que não tinham veículo, terão um veículo. Ó Deus, aqueles que têm buscado, Senhor, ter uma moto, ter um carro, comprarão. O Senhor dará as condições, porque eles estão querendo isso, ó Deus, para congregarem, para estarem aqui. Ó Deus, para encher o carro de irmãos, trazer os irmãos das células, para estarem aqui todos os domingos, buscando ao Senhor, invocando o Senhor, sendo ministrados pelo Senhor, recebendo a palavra do Senhor, sendo renovados por Ti, cheios do Teu Espírito. Por isso, ó Pai, faz, Senhor, essa obra, que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que esse ajuntamento de irmãos, de irmãs, das nossas células de adultos, das nossas células de jovens, ó Deus, possa estar aqui todos os domingos, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém. Deus é poderoso para isso. Por isso, deixa eu até liberar uma palavra de Deus para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, ou às vezes para os poucos irmãos que estão presentes aqui. Olha, se o encargo do seu coração é de ter um veículo, sabe, para poder ajudar a obra do Senhor, encher de crente, encher de irmão, sabe, para poder trazer o povo para o culto, para poder, sabe, estar mais envolvido e facilitando a vida de outros irmãos, meu irmão, não tenha dúvida. Você está na mira de Deus para receber um carro. Você está na mira de Deus para receber um veículo. Não tenha dúvida, amém? Eu sei que às vezes o irmão fala, pastor, mas eu não posso querer ter o carro só para mim. Não pode, é claro que pode. Imagina se Deus é contra isso. Não, nem eu. Mas meu irmão, você pode ter certeza do seguinte: se o desejo do seu coração é de ter, para servir a obra, para ajudar mais irmãos, você pode ter certeza. Meu irmão, Deus vai acrescentar, Deus vai dar. Deus vai dar, amém? Então, eu me lembro, no início, da igreja aqui, um irmão muito querido, que nos ajudou bastante aqui no começo, o Marcelo Dias, que esteve aqui conosco, hoje está morando em São Paulo. Mas eu lembro que, uma época, ele falando, de quantas viagens que ele fazia de carro. E olha que ele nem tinha carro. Ele veio aqui para Recife, tinha uma moto, uma CG Titan verde, velha. Eu lembro até hoje. E veio um crente goiano, doido, lá de Goiás, andando nela, trazendo ela para cá, em cima dela. Você viu, tanto que esse povo de Goiás é meio estranho mesmo, É Deus que faz mesmo. Escolhe os loucos desse mundo, Imagina, o cara vir de CG Titan, viajando 2.400 quilômetros de moto baixa e velha. E aí, o Marcelo veio para cá, ele tinha uma moto, não tinha um carro. Mas ele estava querendo comprar um carro. E o encargo do coração dele era de ter um carro para facilitar a vida da igreja também. E ele falou que depois comprou o carro, comprou um Gol na época, aqui em Recife mesmo. E aí esse carro era a Kombi da igreja. Fazia várias viagens buscando irmãos, irmãos e irmãs. Aí buscava um, buscava outro e tudo. Aí eu lembro que um dia ele quase reclamou. Ele começou a reclamar disso, mas depois ele se corrigiu, porque ele é uma bênção, o Marcelo é uma bênção. Gosto muito dele, é uma pena ele não estar aqui conosco, aqui em Recife. Mas eu lembro que ele começou a reclamar. Falei, pastor, mas os irmãos também só vão no culto. Se eu não buscar os irmãos em casa, os irmãos não... não, quer dizer, é uma bênção, Que bom que os irmãos vêm, Eu busco e está tudo certo. Eu falei, aleluia. Eu falei, foi isso aí, irmão. Foi quase, Foi na trave. Quase que você errou, mas depois entrou no gol a bola, Deu certo. Ele estava quase...
reclamando. Eu falei, mamãe, o carro é uma bênção. Você acha que Deus te deu esse carro para quê? Para carregar os irmãos mesmo. Entendeu? Então, por um instante, assim, ele começou a lamentar um pouco, mas depois se corrigiu. Não tenha dúvida, meu irmão, Deus, Ele quer abençoar você de tal maneira que mais gente seja abençoada através da sua vida também. Amém? Então o Senhor vai acrescentar. É o mesmo que acontece, eu sei de vários testemunhos de irmãos lá em Goiânia também, de células, né? Às vezes tem irmão lá em Goiânia que vários irmãos aconteceram isso, tem vários testemunhos assim, irmãos que começaram a orar para ter condições de mudar para um lugar maior, porque estava ficando apertado para a célula. Olha que coisa maravilhosa um negócio desse. Isso é coisa de crente demais, não é crente demais o irmão desse. O irmão nem é pastor. O irmão já está cedendo a casa, já está fazendo uma grande obra para a igreja. Olha que benção. Só que depois ele começou a ficar preocupado. Falei, gente, eu quero ter uma casa maior para ficar mais confortável para os irmãos. Aí o que Deus faz? Deus dá. Deus dá a casa maior. Deus arruma um espaço maior. Não é isso? Sem contar irmãos lá de Goiânia também, que eu me lembro, que reformaram a casa para ficar mais confortável o ambiente da célula. Aí você vai lá e pergunta para o irmão, irmão, por que você está reformando? Por que você está mexendo na sua casa? É um sonho antigo? Sua esposa que pediu? Qual que é o motivo? Não, pastor, porque aqui acontece a célula, eu acho que não estava bom não. Era melhor dar uma reformada aqui para ficar mais confortável para os irmãos da igreja, né? Eu falei, rapaz, o que é isso? Sabe, quando eu ouço o irmão falando um negócio desse, eu falo, gente, isso é gente do céu. Só pode ser gente do céu, isso não é coisa de gente da terra, não. Amém? Então o Senhor vai acrescentar mais e mais a sua vida pelo encargo que você tem pela noiva. Amém? Pela igreja. Não tenha dúvida alguma, meu irmão. Qualquer pessoa, sabe, que eu sei que de alguma maneira ajudou a minha esposa, eu me sinto um devedor a essa pessoa. Porque minha esposa é a mulher da minha vida. E você pode ter certeza que não é diferente com Cristo. Se você tem um encargo pela noiva, meu irmão, o Senhor vai honrar você. Ele vai recompensar você. A noiva é a igreja. Amém? A obra do Senhor. Amém? Não sei como é que está aí o momento. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos agora, né? Então quero chamar você para nesse instante ir lá para o canal do pastor Luísio. Nós vamos ter um momento de adoração e louvor com o nosso irmão Bené, se eu não me engano, Bené Gomes. Né? O pastor Luiz tem tido esse encargo também de nesse jejum, né? Ter esse instante, né? De nós de fato sermos a igreja que expressa a restauração do tabernáculo de Davi. Amém? O tabernáculo de Davi é um lugar de acesso, né, de todos à presença do Senhor, à glória do Senhor, e era um lugar, além de cheio de oração, cheio de louvores. Até porque o louvor e a adoração é um tipo de oração também. Amém? Então eu quero chamar você para você ir para lá, né, para ser ministrado, né, nesse momento de louvor e de adoração com o nosso irmão Bené, que foi um grande homem de Deus na história do início, sabe, desse louvor profético das igrejas aqui no Brasil. Não sei se você sabe dessa história. Então um irmão que desde antigamente, de décadas atrás, foi instrumento para começar a se mover. Por isso talvez você não conhece, mas é um homem de Deus. Amém? Então vai para lá. E aí depois desse momento de louvor, certamente o pastor Luísio vai compartilhar conosco também a palavra. E no final ele vai ministrar a ceia. E quem está aqui presencialmente vai tomar a ceia conosco também. Por isso se prepare na sua casa que você vai acompanhar a ceia com o pastor Luísio no final. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vá lá para o canal do pastor Luísio. Aleluia.